Kuroto era um perdedor solitário e deprimido que se sobrecarregava tanto no trabalho que estava quase morrendo no sofá. No entanto, sua vida mudou quando a excêntrica deusa raposa decidiu mimá-lo, oferecendo-lhe seu corpo e faria qualquer coisa para fazê-lo vibrar de pura alegria. Tudo começou uma noite, quando Kuroto teve que ficar até tarde para lidar com um trabalho que nem era dele, pois era um banana sem espinha dorsal. Enquanto trabalhava, ele não tinha ideia de que estava emitindo uma aura sombria devido à sua raiva e estresse acumulados. Essa aura chamou a atenção de 3 raposas semideusas, uma das quais se ofereceu para cuidar dele. Depois que Kuroto terminou seu trabalho indesejado, ele foi para casa e ao chegar ao seu apartamento ficou surpreso ao encontrar a raposa cozinhando. Inicialmente ele presumiu ter entrado na casa errada, mas depois de verificar e ver que estava no lugar certo, abriu a porta novamente para confirmar que não estava alucinando. A garota o recebeu em casa com um sorriso gentil, mas tudo o que Kuroto conseguia pensar era como tê-la sozinha em sua casa lhe garantiria um quarto permanente na prisão. Imediatamente ele a expulsou e tentou se iludir, acreditando que nada havia acontecido. No entanto, quando ela simplesmente atravessou a porta como um fantasma, ele gritou, finalmente percebendo que estar delirando não era a solução para aquilo. Ignorando seu choque e focando em sua aura sombria, a garota raposa ofereceu-se para servir-lhe a comida que havia feito. Foi então que, de repente, ele percebeu que as coisas não estavam certas. Então exigiu saber quem ela era e por que estava em sua casa. Em vez de responder, ela começou a chorar e o fez sentir-se culpado para deixá-la ficar, dizendo que jogaria a comida fora se ele não fosse comê-la. Pouco tempo depois, após Kuroto devorar a comida e a escuridão que ele havia acumulado naquela noite desaparecer, ele finalmente se lembrou que estava com uma estranha. Ele perguntou quem ela era novamente e ela respondeu que era uma raposa semideusa de 800 anos chamada Senko, que havia vindo para realizar seu sonho de ser uma Sugar Mummy. Kuroto achou difícil acreditar que alguém quisesse amá-lo com um rosto como o dele. Então ele questionou os motivos dela, e ela disse para ele apenas seguir o fluxo. Ela então lhe serviu chá, e enquanto ela guardava a louça, ele se viu relembrando seu passado com sua avó. Quando Senko retornou, sua cauda fofa chamou sua atenção. Então ele perguntou se podia tocá-la, chocando-a, pois ela não pensava que ele fosse tão culto. Eventualmente, ela concordou com seu pedido, e depois de levar seu tempo para admirá-la, Kuroto agarrou a cauda de Senko e começou a brincar com ela, sem perceber que estava excitando. Quando ele terminou, a escuridão restante havia se dissipado, e ele se sentiu muito mais leve do que antes. Ele então pediu desculpas por tê-la manuseado e expressou sua decepção por não poder retribuí-la por ter vindo cuidar dele. Senko garantiu-lhe que ele não precisava retribuí-la, pois ela havia feito tudo por sua própria e livre vontade. Além disso, ela disse que tudo o que ele tinha que fazer era aproveitar ser mimado, e pediu para ele deitar a cabeça no colo dela para que ela pudesse acariciá-lo. Enquanto ele estava deitado em seu colo e ela acariciava seu cabelo, Kuroto adormeceu e sonhou com seu passado, onde ele havia ido ao templo com sua avó e se perdido. Alguém o ajudou a encontrar o caminho de volta para sua avó, mas ele não viu o rosto deles, apenas sua silhueta. Foi então que ele acordou sobressaltado e começou a pedir desculpas por ter cochilado, mas parou quando as orelhas dela se moveram e o lembraram de seu sonho. Antes que ele pudesse pensar mais nisso, Senko comentou sobre sua tez melhorada. Então ele a agradeceu e pediu para tocar a cauda dela novamente. Na manhã seguinte, quando ele acordou, não viu Senko no quarto e presumiu que os eventos da noite anterior foram todos um sonho. No entanto, quando Senko flutuou em sua direção e o assustou completamente, acordando-o, ele percebeu que tudo era real. Mais tarde, enquanto ele se vestia para o trabalho, Senko o notou bocejar e expressou sua preocupação com a falta de sono adequado dele. Kuroto garantiu a ela que não era sua primeira vez e tentou ir em direção à porta, mas acidentalmente esbarrou na lata de lixo, levando Senko a sugerir que ele ficasse em casa. Kuroto recusou porque estava em sua fase de duro, então ela ofereceu-se para fazer o café da manhã para aumentar sua energia. Ele disse a ela para não se incomodar, pois estava atrasado, e então saiu apressado, deixando-a preocupada. No entanto, ela se recuperou rapidamente, pois a ideia de pendurar seus cobertores ao sol para ajudá-lo a dormir melhor à noite de repente veio à sua mente. Depois disso, ela começou a fazer as tarefas e limpar a casa de cima a baixo, deixando-a impecável antes de fazer o jantar. Mais tarde, quando Kuroto arrastou seu corpo e alma cansados de volta para casa, ele foi recebido por Senko, que disponibilizou seu jantar imediatamente. Depois que ele comeu, tomou um banho e voltou para o quarto para pedir desculpas a Senko por deixá-la limpar sua casa bagunçada. Ele admitiu que se sentia mal por deixá-la mimá-lo, mas ela o lembrou de que era algo que ela queria fazer. Assim que ela se ofereceu para esfregar as costas dele na próxima vez que ele tomasse banho, ela notou que ele estava tocando a orelha e perguntou se havia entrado água. Kuroto explicou que havia levado uma bronca do chefe mais cedo naquele dia, então seus pobres tímpanos ainda estavam se recuperando. Ele então pegou os cotonetes para limpá-los, mas Senko usou seus poderes para pegá-los e disse a ele que ela mesma limparia seus ouvidos, mas ele recusou. Ela tentou convencê-lo a concordar, contando-lhe como suas habilidades de limpeza de ouvidos eram tão grandes que os lords costumavam procurá-la em segredo, mas ele ainda recusou. Vendo isso, Senko propôs um acordo. Ele a deixaria limpar seus ouvidos e, em troca, ela o permitiria tocar suas orelhas. O degenerado concordou com o acordo e, enquanto ela limpava seus ouvidos, ele se sentiu no céu. Então ele adormeceu e sonhou com uma versão mais jovem de si mesmo, com uma versão mais jovem de Senko.
A Senko mais jovem havia reclamado que ele não a estava deixando mimá-la, mas ele riu e acariciou a cabeça dela, dizendo que a presença dela era tudo o que ele precisava. Foi então que ele acordou, e depois de pedir desculpas por ter adormecido, perguntou a Senko se eles já haviam se encontrado antes por causa de seu sonho. Senko respondeu que não saberia, pois ela estava viva há tanto tempo que não conseguia se lembrar dos rostos de todos os humanos com quem havia interagido no passado. Kuroto aceitou a explicação dela e então animadamente a lembrou do acordo deles, que Senko não estava muito animada para cumprir. No entanto, ela permitiu que o Senhor dos Esquisitos se divertisse e instantaneamente se arrependeu quando ele se empolgou tanto que enfiou os dedos mais fundo. Senko gritou e o fez sentir sua ira, dando-lhe um tapa com a ajuda de Thor. Então ele ficou de quatro e pediu desculpas por sua má conduta. Depois de aceitar seu pedido de desculpas, Senko o instruiu a ir para a cama, mas Kuroto apontou que ainda era cedo para isso. Senko argumentou que ele precisava de 8 horas de sono para funcionar corretamente, mas Kuroto a chocou dizendo que ele geralmente dormia por 4 horas. Ainda assim, ela se recusou a desistir de sua campanha de sono e explicou que se ele não descansasse o suficiente, seu corpo entraria em colapso. Ela até usou os padrões de sono dos semideuses como um exemplo claro. Mas Kuroto apontou que, como imortais, eles podiam se dar ao luxo de dormir como mortos e não ter preocupações. Além disso, ele disse a ela que sofria de insônia, então não havia como ele adormecer. Mas Senko garantiu-lhe que ele adormeceria, revelando que havia colocado seu cobertor ao sol. Kuroto se iluminou ao ouvir isso e imediatamente pulou em sua cama, desfrutando da sensação do cobertor abraçado pelo sol. Ele agradeceu a Senko por tê-lo colocado e ela disse a ele para não mencionar isso antes de dizer que ela também iria se deitar para a noite. No momento seguinte, ela começou a tirar suas roupas. Então, como o cavalheiro que ele havia esquecido que era, ele se virou para dar-lhe alguma privacidade. Quando ela terminou e se aninhou como um gato, ele apagou as luzes e foi para a cama, mesmo que o que ele quisesse fazer era ser um ladrão de abraços e brincar com a cauda dela. Poucos segundos depois, seus olhos se abriram quando ele percebeu que estava fazendo uma deusa dormir no chão como um animal de estimação. Ele cautelosamente chamou Senko para perguntar se ela queria trocar de lugar, mas ficou chocado quando ela respondeu com suas luzes noturnas personalizadas flutuando ao redor. Senko explicou que as chamas eram chamadas de fogo e perguntou se ele estava tendo problemas para dormir. Kuroto respondeu que estava preocupado em deixá-la dormir no chão, então ela pulou na cama com ele e o abraçou, pois ela presumiu que ele queria que eles dormissem juntos. Isso apenas deixou Kuroto ainda mais alerta, mas Senko o convenceu de que não havia nada para ele se preocupar, já que ela era uma adulta consciente. Enquanto ela adormecia, ele começou a examinar suas feições como um pervertido e se viu lentamente subindo como uma bandeira. Então ele rapidamente desviou o olhar. No entanto, Senko notou isso e puxou a cabeça dele para o peito dela, antes de deixar a cauda cair sobre a cabeça dele para distraí-lo do fato de que ela era construída como uma mesa. Na manhã seguinte, Kuroto acordou sentindo-se revigorado para uma mesa de comida. No entanto, ele estava um pouco envergonhado por ter deixado Senko abraçá-lo como um bebê e queria ir para o escritório imediatamente. Infelizmente, Senko estava em modo mamãe completo e se recusou a deixá-lo sair sem tomar café da manhã, então ele não teve escolha a não ser ficar e comer. Após sua refeição, ele se vestiu para o trabalho e ela acariciou sua cabeça, desejando-lhe um bom dia de trabalho. Kuroto sentiu-se feliz com isso. Então ele saiu para o trabalho com um sorriso no rosto enquanto se despediam. Sem que soubessem, suas saudações barulhentas haviam atraído sua vizinha, e ela não estava muito feliz em ser incomodada tão cedo pela manhã. Dias depois, era o dia de folga de Kuroto, então ele ensinou Senko a jogar videogames, já que a deusa era a manifestação física da velha guarda. Senko perdeu o jogo, e enquanto ela lamentava esse fato, Kuroto, o tarado, a lembrou que ela havia concordado em deixá-lo afofar seu pelo se ela perdesse. Senko não queria isso e tentava evitá-lo. Então ele começou a persegui-la pelo apartamento e não ouviu que sua vizinha, Koenji, estava tocando a campainha. A garota logo mudou para bater na porta com força, pois estava ficando impaciente, mas os dois lá dentro ainda não a ouviram porque Kuroto estava sendo um predador degenerado. Assim que ele encurralou Senko, a vizinha impaciente abriu a porta com força e gritou para eles calarem a boca. No entanto, quando ela os viu, rapidamente fechou a porta e tentou chamar a polícia para vir levá-lo embora. Imediatamente, Kuroto saiu correndo para explicar que ele não era um pervertido que se aproveitava de menores, e Sengo o apoiou, dizendo que ela era adulta, mesmo que não parecesse. Isso ajudou a mudar a impressão de Koenji sobre Kuroto, mas ela ainda desconfiava dele, o que deixou Kuroto desconfortável. Então Senko disse a ele que ela resolveria a situação. Para sua surpresa, sua maneira de resolver as coisas foi convidar Koenji para almoçar, e a garota aceitou a oferta porque estava com fome. Poucos momentos depois, Koenji estava sentada à mesa deles, comendo feliz à vontade, e ela lhes disse que era a primeira refeição decente que ela tinha em 2 dias. Surpreso, Kuroto questionou o porquê disso, então ela se apresentou formalmente a eles, explicando que era uma estudante que trabalhava em casa para ganhar dinheiro. Senko ficou impressionada com a garota independente sentada à sua frente, e Koenji pediu desculpas por ter invadido antes e ter tido a ideia errada sobre eles. Ela então perguntou qual era a natureza do relacionamento deles, fazendo Kuroto ficar paralisado de medo. Mas Senko respondeu que ela era sua esposa e mãe.
Surpreendentemente, Koenji foi ingênuo o suficiente para acreditar na mentira e facilmente aceitou a resposta de Senko sem questionar o quão estranho era, já que estava muito ocupada se empanturrando de comida. Quando ela terminou de comer, agradeceu a Senko pela refeição 5 estrelas, e Senko prometeu dar-lhe mais sempre que tivessem sobras, contanto que ela fingisse não ouvir todos os sons estranhos vindo do apartamento deles. Koenji infelizmente concordou com o acordo, já que ninguém em sã consciência recusaria comida grátis. E quando ela começou a elogiar Senko, a raposa começou a abanar a cauda e mover as orelhas. Isso pareceu capturar a atenção de Koenji. E pela primeira vez desde que conheceu Senko, ela falou sobre eles. No entanto, ela assumiu que Senko estava fazendo cosplay de uma personagem chamada Lidol Yoko. Kuroto sentiu-se aliviado ao ouvir isso, e rapidamente cobriu a boca de Senko antes que ela dissesse algo para corrigir a suposição de Koenji. Ele disse a Koenji que Senko era fã de Lidol Yoko, deixando-a super animada, pois ela era uma grande fã de Lidol Yoko. Ela então implorou a Senko para fazer a pose e dizer a frase de efeito, o que ela fez, mesmo estando confusa. Koenji então perguntou como ela fazia suas orelhas e cauda se moverem. E Senko disse a ela que eram parte de seu corpo, então não era um problema movê-los. Novamente, a otaku ferrenha teve outra suposição errada, pois acreditava que Senko estava apenas tentando permanecer no personagem, e elogiou sua dedicação ao seu papel. Senko tentou explicar que não entendia o que ela estava tagarelando, mas Kuroto a interrompeu e concordou com o que Koenji disse. Depois que ela saiu, Senko disse a Kuroto que Koenji era outra pessoa de quem ela desejava cuidar, já que aquele prédio era lar de gatos de rua em forma humana. Por outro lado, Kuroto ficou aliviado por terem conseguido enganar Koenji, mas disse que eles precisavam inventar uma mentira melhor para explicar o relacionamento deles e sugeriu que dissessem que ela era sua sobrinha. Isso levou Senko a perguntar de forma provocadora se dizer que ela era sua mamãe fazia sua mente culta devagar para lugares perigosos. Kuroto simplesmente respondeu que não queria que outros questionassem sua moralidade e disse a ela que eles tinham que assistir Little Yoko para manter a mentira. Depois de assistir ao episódio mais recente, Senko ficou viciada no anime. Então Kuroto comprou os episódios anteriores e permitiu que ela os assistisse sem parar, à vontade. Quando ela terminou, decidiu fazer o jantar, mas percebeu que estavam sem comida. Então ela disse a Kuroto que ia fazer compras. Ele ofereceu-se para ir em seu nome, mas ela recusou e insistiu em ir sozinha, então ele decidiu acompanhá-la. Antes de saírem de casa, ele colocou um chapéu na cabeça dela para esconder suas orelhas e jogou um casaco sobre os ombros para cobrir sua cauda, para que não tivessem que explicar a todos que encontrassem por que ela os tinha. Quando chegaram ao supermercado, Senko exaltou o quão conveniente o mundo moderno era e então começou a escolher as coisas de que precisava. Quando Kuroto tentou ajudá-la a escolher os vegetais, ela o parou, dizendo que ela faria isso, já que era uma divindade da agricultura. Ela gabou-se de como era responsável por 100 anos de boas colheitas e disse que podia escolher bons vegetais dormindo. Isso lembrou Kuroto que, ao lado dela, ele não passava de um novato sem noção. Então ele decidiu recuar e deixá-la fazer todo o trabalho. No entanto, quando ele notou que ela estava com dificuldade para alcançar uma prateleira alta, ele tentou ajudar, mas ela não o deixou e flutuou para pegar o que precisava. Kuroto a repreendeu por usar seus poderes em público, mas Senko disse a ele para parar de agir como um velho rabugento e viver um pouco. Foi então que uma garotinha que havia testemunhado o que ela fez chamou a atenção de sua mãe para Senko. Mas sua mãe ignorou, dizendo que ela tinha uma imaginação fértil. Aliviado, Kuroto percebeu que havia se preocupado à toa, porque Senko estava completamente tranquila com tudo. Quando ela mencionou que os supermercados eram interessantes, ele disse a ela que a considerava o tipo que preferiria ir à feira de agricultores em vez disso. Senko respondeu que geralmente se sentia culpada quando ia aos mercados porque as pessoas gostavam de lhe dar coisas de graça, já que sempre presumiam que ela era uma criança fazendo recados. No caminho para casa mais tarde, Senko agradeceu a Kuroto por acompanhá-la, mas disse a ele que ele não precisava sempre ir com ela, já que ela havia provado que podia lidar com as coisas sozinha. Ainda assim, ele insistiu que a acompanharia sempre que estivesse menos ocupado, então ela disse que fazer compras com ela o deixava feliz. Ao ouvir isso, Kuroto percebeu que era a primeira vez em muito tempo que ele havia gostado de fazer compras e isso o deixava feliz. Dias depois, quando Kuroto voltou do trabalho, ele estava pingando aura negativa e parecia que estava prestes a desmaiar. Senko ficou chocada ao ver essa versão zumbificada dele, mas disse a ele para não se preocupar, pois ela faria de tudo para fazê-lo se sentir melhor. Quando ela mencionou que o dia seguinte era domingo e seu dia de folga, Kuroto revelou que tinha que estar no trabalho bem cedo, já que era um escravo corporativo certificado. Depois de se preparar para dormir, Kuroto pegou seu telefone para configurar o alarme, mas Senko protestou. Ela disse que ele não precisava de um dispositivo irritantemente barulhento para acordá-lo quando a tinha por perto. Mas Kuroto estava cético, então ela teve que convencê-lo a dar uma chance a ela. Não vendo mal em fazê-lo, ele concordou em empregar seus serviços como despertador e imediatamente desmaiou de exaustão. Senko então apagou as luzes e se juntou a ele na cama, colocando sua cauda ao lado dele para que ele pudesse abraçá-la e dormir em paz. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Senko se levantou com ele, e depois de se preparar para começar o dia, ela se virou para acordar Kuroto. Ela o sacudiu algumas vezes, mas ele estava tão sonolento que se recusou a levantar e pediu alguns minutos extras de sono.
Senko de repente percebeu que, em seu estado sonolento, ele estava vulnerável e aberto a sugestões, então ela decidiu tirar proveito da situação. Foi então que Kuroto abriu os olhos e disse que tinha que ir trabalhar. Mas a astuta raposa disse a ele que ele não precisava se levantar e o enganou para dormir mais, deixando-o abraçar sua cauda enquanto ela voltava para a cama com ele. Horas depois, quando Kuroto acordou, ele percebeu que havia dormido demais e se perguntou por que Senko não o havia acordado como combinado. No entanto, sua mente foi subitamente inundada com flashes daquela manhã, fazendo-o perceber que ele era o arquiteto de seu atraso. Envergonhado, ele implorou a ela para esquecer os eventos daquela manhã, mas Senko recusou, dizendo que ele deveria agir assim com mais frequência. Kuroto respondeu que não podia se dar ao luxo de fazer isso porque atrapalharia seu trabalho e o transformaria em um simp maior. Então, ela o aconselhou a ir com calma. Ele então tentou configurar seu alarme para o dia seguinte, mas ela pegou seu telefone e garantiu que ela mesma o acordaria. Então ele concordou com a condição de que ela o deixasse brincar com sua cauda novamente. Pouco tempo depois, Kuroto entrou na cozinha para encontrar Senko usando seu fogo de raposa para cozinhar o jantar. Ele perguntou por que isso, e ela respondeu que era mais fácil para ela controlar as chamas, então ela preferia isso ao fogão. Curioso, ele apontou que ela frequentemente usava suas chamas como luz noturna, e perguntou se não era perigoso, já que ela geralmente estava meio adormecida. Senko garantiu-lhe que ele não tinha nada com que se preocupar porque ela era uma dominadora de fogo, certificada que usava suas chamas há mais de 800 anos e contando. Infelizmente, com o avanço da tecnologia moderna, ela só podia usar suas chamas para cozinhar suas refeições, já que era a única maneira de ela continuar praticando e manter sua chama de amor acesa. Kuroto então disse que era uma coisa boa, já que significava que ele não teria que pagar por gás novamente no futuro próximo. No dia seguinte, enquanto Kuroto se preparava para o trabalho, choveu forte e ele não estava muito animado para ir trabalhar na chuva. Ele perguntou a Senko se ela podia fazer a chuva parar com seus poderes e ela respondeu que sim. Mas assim que ela estava prestes a provar que seu nome do meio era Tempestade, Kuroto disse a ela para não se incomodar. Ele disse que só estava brincando e disse a ela para usar o ar-condicionado se o apartamento ficasse muito úmido para ela. Ele já havia lhe mostrado como operar antes, mas a velha raposa fez uma careta, pois ainda não se acostumara com a ideia de máquinas. Kuroto a provocou, dizendo que ela estava agindo como uma senhora, mas ela o mandou não esfregar seu status de relíquia na cara dela. Depois que ele saiu, ela se aventurou pela casa para iniciar seu estudo de máquinas 101 e começou ligando o ar-condicionado. Ela ficou bem satisfeita com a facilidade com que o fez e se permitiu desfrutar do ar fresco antes de pegar o manual para aprender mais sobre o aparelho. Em seguida, ela decidiu usar o aspirador e lembrou-se de como ligá-lo, da memória que tinha de ver Kuroto usá-lo. Infelizmente, ela o ligou no máximo e, assustada com o barulho, foi se esconder sob os cobertores dele. De lá, ela bateu na máquina com seu espanador, implorando para que parasse, até que finalmente a desligou e decidiu limpar a moda antiga. No entanto, ela não pôde deixar de sentir que Kuroto ficaria desapontado por ela ter perdido para uma máquina. Então ela decidiu tentar outra. A sortuda vencedora foi a máquina de lavar, e após seguir os passos do manual, ela conseguiu fazê-la funcionar. No entanto, depois que concluiu seu trabalho, ela decidiu que as roupas não estavam limpas o suficiente e as lavou novamente com as mãos. Depois de estender a roupa para secar, ela foi preparar o jantar e decidiu usar o fogão, que descobriu não ser tão ruim. Ela também usou a panela de arroz, e então decidiu fazer algo especial para si, já que tinha um tempo livre. Quando terminou, ela entrou no quarto e sentiu um arrepio. Então tentou desligar o ar-condicionado, mas pegou o controle da televisão por engano e a ligou. Surpresa, ela tentou desligá-la, mas acidentalmente aumentou o volume, e então se assustou com o som que a panela de arroz estava fazendo. Logo ela ficou sobrecarregada por todos os sons, e em seu estado de pânico ligou o ventilador. Para piorar, o aspirador ligou de repente e a pobre Senko se viu numa situação realmente aterrorizante. Quan Ji ouviu a comoção, mas antes que pudesse sair para ajudar, o disjuntor desarmou e tudo na casa de Kuroto ficou em silêncio. Então ela permaneceu onde estava. Quando Kuroto voltou horas depois, a casa estava escura e uma Senko ainda assustada estava sentada no quarto, imóvel. Ela explicou o que havia acontecido, então ele imaginou que era o disjuntor, e depois de religá-lo, ele verificou o conteúdo da geladeira. Felizmente, ainda estavam bons, mas Senko decidiu usar a carne e o tofu frito para evitar que estragassem. Ela então pediu desculpas por causar problemas, mas Kuroto a assegurou de que ela não havia feito nada de errado e disse que voltar para casa e ver seu rosto sorridente era a melhor parte do dia dele. Ele então brincou com a cauda dela por um tempo antes de irem verificar o arroz e verem que não havia cozinhado. Então Senko decidiu transformá-lo em um mingau. Sem que soubessem, eles estavam sendo observados por Sora e Shiro, as outras semideusas raposas, e Shiro declarou que iria mimar Kuroto pessoalmente, pois Senko parecia estar relaxando. Dias depois, quando um Kuroto animado voltou para casa, ele ficou surpreso ao ver Shiro e se perguntou se os deuses do enredo pretendiam testar seu nível de contenção. Shiro então se apresentou a ele, e Senko pediu desculpas por não ter expulsado a semideus antes que ele voltasse para casa.
Ele a assegurou de que não era um problema, desde que Shiro não se importasse de estar em seu apartamento apertado. Enquanto se sentavam para comer, ele não pôde deixar de admirar as caudas delas e ficou animado. Sentindo seu olhar intenso, Shiro se manifestou. Mas Kuroto jurou que era mais um olhar fascinado do que um lascivo, porque ele gostava da cor da cauda dela. Isso levou Shiro a se gabar de que não era culpa dela, que ela era irresistível, e acrescentou que sua cauda branca era a prova de que era uma puro sangue. Depois que terminaram a refeição, Kuroto agradeceu a Senko pela comida, mas Shiro não gostou de ser ignorada. Então ela se inseriu na conversa. Ela disse que Senko era a Gordon Ramsay das semideusas e podia fazer qualquer coisa com tofu frito. Surpreso, Kuroto disse que não sabia que raposas gostavam de tofu. Então elas explicaram que tiveram que mudar sua dieta porque os humanos começaram a trazer tofu frito como oferendas em vez de tempura de rato. Elas eventualmente se acostumaram tanto que se tornou estranho para elas não tê-lo em sua refeição diária. Naquele momento, Senko percebeu que havia, sem querer, forçado Kuroto a se tornar um viciado em tofu, então ela começou a se desculpar. Ele a assegurou de que não se importava, porque tudo o que ela fazia era delicioso, e ele se sentiria estranho se ela parasse de alimentá-lo com tofu frito. Vê-los trocando olhares fez Shiro se sentir como uma vela indesejada. Então ela tentou chamar a atenção de Kuroto, mas Senko disse que era hora de ir, já que ela havia terminado de comer. Shiro respondeu que na verdade tinha vindo para ver Kuroto e não Senko, o que os surpreendeu. Ela pegou o queixo de Kuroto e disse que gostava de fazer felizes aqueles que a serviam, então queria lhe dar um agrado. Imediatamente o idiota faminto por enredo ficou animado pensando que tipo de recompensa ele ganharia, mas ela o desapontou dizendo que ele podia acariciar a cabeça dela. Ele perguntou se ela não ficaria brava e o atingiria com um raio, referindo-se ao que Senko fez com ele, e Shiro o assegurou de que não faria. Então ele foi em frente para acariciar a cabeça dela. Enquanto a Kakana acariciava, ele se lembrou de outras coisas que havia acariciado e ficou vermelho no rosto. Logo, Senko veio e pediu para ser incluída na diversão. Então sua empolgação foi ao infinito e além, porque ter duas deusas fofas ajoelhadas na frente dele era seu sonho degenerado de cultura realizado. Ele só foi trazido de volta à Terra pelo som da risada de Shiro, e ela o informou que gostaria de adicionar à sua recompensa. Senko tentou impedi-la, mas ela mandou não se intrometer, afirmando que estava fazendo isso porque Senko não estava satisfazendo Kuroto o suficiente. Kuroto defendeu Senko e disse que ela havia feito mais do que sua parte justa em cuidar dele, mas Shiro não acreditou. Ela disse que podia ver que ele queria mais, e então usou seus poderes para compelir ele a dizer o que queria dela. Para seu horror, o sujeito controlado pela mente disse que queria tocar sua cauda, e Shiro se assustou. Ela tentou dissuadi-lo de se aproximar, mas ele ainda estava sob a influência de seu feitiço, e continuava vindo para ela como um zumbi sem mente. Então ela atravessou a parede quando Senko se recusou a ajudá-la. Do outro lado, ela assustou Quenji, que estava estressada com seu mangá. Mas isso não a impediu de assumir que Shiro era sua gata imaginária, Tama. Quando ela agarrou o rosto da deusa e a chamou de Tama, Shiro perguntou se seus óculos eram um item decorativo e então saiu do apartamento. Vendo isso, Quanji decidiu encerrar o dia e desabou em sua cama para dormir suas alucinações. De volta ao apartamento de Kuroto, ele estava ocupado remoendo o fato de que Shiro não o deixou acariciar a cauda dela, então Senko ofereceu a sua como seu tributo enquanto ele brincava com ela e secretamente lamentava a chance que perdeu de brincar com a cauda de Shiro. Shiro os observou de fora e decidiu que não queria mais mimar Kuroto, já que ele era muito culto pro gosto dela. Mais tarde naquela semana, Senko preparou um banho para Kuroto depois que ele voltou do trabalho e veio dizer a ele para ir se banhar. Quando ela se aproximou, ele implorou para que ela não inalasse seu cheiro, porque ele havia passado noites em claro no escritório e cheirava pior que o pântano de Shrek. Senko simpatizou com ele por se sobrecarregar novamente e entregou-lhe a toalha para que ele pudesse ir se banhar. Enquanto ele se afastava, ela notou que sua escuridão havia retornado e decidiu que precisava fazer algo para removê-la. Enquanto ele estava na banheira, ela tirou a roupa e entrou com uma toalha e um balde para esfregar as costas dele, mas ele a expulsou. Claro, isso não funcionou, pois ela simplesmente atravessou a porta e insistiu que ele a deixasse cuidar dele. Vendo sua determinação, Kuroto concordou com a condição de que ela o deixasse fazer o mesmo por ela. Embora suas verdadeiras intenções fossem mais cultas, enquanto ela esfregava suas costas, ele desfrutava da sensação de suas pequenas mãos e a instruía sobre quais partes ele queria que fossem esfregadas com mais força. Quando ela terminou e os enxagou, eles trocaram de lugar e ele fez a mesma coisa que ela fez por ele. No entanto, enquanto ele enxaguava, viu que a cauda dela havia perdido sua fofura, o que o deixou tão mortificado que seu instrumento também perdeu a potência. Senko perguntou se ele estava bem, mas ele não conseguiu expressar sua decepção em palavras, e apenas entrou na banheira com ela. Enquanto estavam lá, desfrutando do banho, Kuroto disse a ela que tomar banho com ela o fazia sentir como se fossem família. Ela respondeu que seria a mãe, e ele apenas riu antes de esguichar água no rosto dela. Ele disse que era um truque que aprendeu quando criança e ensinou Senko a fazer também. Quando terminaram de brincar, Senko admitiu que o havia seguido porque temia que ele se afogasse, de tão cansado que estava. Ela acariciou a cabeça dele e disse para ele não se esforçar demais, então ele prometeu melhorar para garantir que ela nunca mais se preocupasse. Ela então prometeu levá-lo para visitar a secreta fonte termal mágica que as raposas usavam, e ele, animado, disse que mal podia esperar.
Mais tarde, depois de se secar e ir sentar em sua cama, ele se preocupou com o fato de que a cauda de Senko permaneceria tão murcha quanto suas joias. No entanto, quando ela entrou com a cauda de volta ao seu estado original, ele se agarrou a ela animadamente como uma criança, mas ela não se importou. Durante o fim de semana, Shiro de repente invadiu o apartamento de Koji, confundindo-o com o de Kuroto, mas quando percebeu seu erro, pediu desculpas e saiu. Ao chegar ao lugar de Kuroto, ela o encontrou deitado na cama e perguntou por que ele estava assim. Senko respondeu que ele estava pegando leve, já que era seu dia de folga. A deusa mimada reclamou ao ouvir isso, dizendo que tinha vindo até lá para brincar com ele. Então Senko disse que não era culpa delas que ela tivesse vindo em um momento inoportuno. No entanto, Kuroto, o Sim, disse que estava disposto a ceder e propôs que jogassem videogames. Como Senko havia vazado algumas semanas antes, Shiro nunca tinha ouvido falar de videogames, mas estava disposta a aprender, pois gostava de desafios. Pouco depois, Shiro estava feliz e entretida enquanto jogava o jogo que Kuroto havia configurado para ela. Senko ficou impressionada com a facilidade com que ela pegou o jeito. E como esperado, Shiro se gabou dizendo que não era fácil ser uma vilã com cérebro. Kuroto então trouxe mais alguns jogos e pediu para ela escolher o que queria jogar. Ao ver sua coleção, Senko disse que não sabia que ele era um gamer, e ele admitiu que, embora gostasse de jogos, nunca teve a chance de jogá-los por causa do trabalho. Nesse momento, Shiro selecionou o jogo que queria jogar, e quando Senko o viu, disse a Shiro que era um jogo difícil de vencer. Shiro assegurou de que seria moleza para ela, e depois que Kuroto o colocou, ela o usou como seu encosto humano. Essa posição chocou Kuroto, mas seu salsichão ficou animado com a companhia, então ele acariciou a cabeça dela por precaução. Enquanto Shiro começava a jogar, Senko saiu para preparar lanches. E quando ela voltou, Shiro já havia dominado o jogo. Ela ficou feliz em se recompensar com os lanches que Senko fez. E enquanto Kuroto a observava encher a boca enquanto Senko cuidava dela, ele sentiu um senso de pertencimento. Para ele, era como estar em família. E ele sabia que não trocaria esse sentimento por nada no mundo. Seus pensamentos foram interrompidos por Senko, que lhe ofereceu um chá enquanto Shiro voltava a jogar. Eventualmente, restava apenas um Oheiju. E quando Shiro tentou pegá-lo, Senko se recusou a permitir, já que ela havia devorado o resto como um porco guloso. De repente, uma ideia lhe veio à mente, e ela desafiou Kuroto para um jogo pelo lanche, fazendo Senko repreendê-la, mas ela não se importou. Kuroto também não se importou e aceitou o desafio, afirmando que não pegaria leve com ela porque ela era uma novata. No entanto, quando começaram a jogar, Shiro desencadeou uma série de combos, recusando-se a dar a Kuroto a chance de revidar até que ela vencesse o jogo. O homem ficou chocado por ter sido derrotado por uma iniciante, mas enquanto ela comia o lanche feliz, Senko o consolou e revelou que Shiro havia trapaceado. A raposa havia usado seus poderes para ler a mente dele e aprendeu quais movimentos ele queria fazer, então foi fácil para ela contra-atacá-los. Kuroto ficou surpreso, mas não conseguiu ficar chateado com Shiro porque a garota parecia tão feliz enquanto comia o lanche. Senko então se ofereceu para fazer uma nova leva. Então a gulosa Shiro desafiou Kuroto para outro jogo por eles, e quando ele perdeu, ela comeu todos os lanches. No entanto, ele ainda a elogiou por ser uma gamer habilidosa, mesmo sendo sua primeira vez, e ela revelou que sempre usava movimentos que sabia que ele tinha medo de usar. Tendo isso em mente, ele concordou em jogar mais alguns jogos e ainda perdeu todos eles. Então, quando Shiro terminou de passar o rodo nele, ela se levantou para ir embora. Ela prometeu que voltaria outro dia para brincar com ele novamente, e estava prestes a atravessar a parede quando Senko a impediu. Ela explicou que a parede levava ao apartamento de Kwon-ji, e foi então que ela lhes disse que havia confundido o apartamento dela com o deles antes. Depois que ela finalmente saiu pela porta da frente, Senko sugeriu que fossem ao apartamento de Koji e pedissem desculpas em nome de Shiro. No dia seguinte, Senko passou no apartamento de Koji com um prato de comida e pediu desculpas por Shiro ter invadido 2 vezes. A princípio, Koji não sabia do que ela estava falando, mas depois de se lembrar da deusa raposa, ela percebeu que não estava alucinando. Senko então perguntou se podia entrar. Então Kwon-ji a deixou entrar e ela ficou surpresa ao ver que a garota estava vivendo em um chiqueiro. Kwon-ji pediu desculpas pela bagunça, mas seu estômago roncou naquele momento. Então Senko a instruiu a comer, prometendo limpar a bagunça. Kwon-ji não precisou que lhe dissessem 2 vezes, pois imediatamente se sentou em sua mesa para comer a comida que Senko lhe trouxe. Por outro lado, Senko começou a limpar e separar o lixo para facilitar a reciclagem. Ela até usou seus poderes para acelerar o processo, mas Kwon-ji estava muito absorta em sua comida para notar o que estava acontecendo atrás dela. Quando Senko terminou de limpar, Koji a agradeceu e tentou pensar em uma maneira de retribuir tudo o que ela havia feito por ela. De repente, uma ideia lhe veio à mente, e ela vasculhou seu guarda-roupa até encontrar a fantasia de empregada que procurava. Curiosa, Senko perguntou por que ela tinha uma fantasia do tamanho dela, e Kwon-ji explicou que era uma fantasia antiga que ela comprou como material de referência para seu mangá. Ela disse que não precisava mais dela, e queria que Senko a tivesse. Mas Senko tentou recusar, já que não era muito fã de cosplay. Para convencê-la a aceitar, Kwon-ji disse a Senko que os caras adoram coisas assim. Então Senko concordou em vesti-la. Quando ela saiu do banheiro, Kwon-ji se transformou em uma paparazzo e tirou fotos dela de todos os ângulos possíveis.
Depois que terminou, ela disse a Senko que a fantasia era um presente para agradecê-la por cuidar dela. Então Senko a aceitou de bom grado. Ela então se despediu de Quan Ji, e assim que saiu pela porta, Quan Ji lamentou o fato de não poder tirá-la de Kuroto. Falando em Kuroto, ele voltou para casa algumas horas depois. E quando viu Senko em sua roupa, ele rapidamente fechou a porta. Confusa, Senko foi atrás dele para perguntar se ele odiava como ela estava, e ele admitiu que havia ficado muito excitado ao vê-la assim, e teve que recuar para acalmar o pequeno Kuroto. Senko ficou aliviada ao saber que ele gostou e disse a ele que foi Koanji quem lhe deu a roupa. Ele perguntou por que ela tinha algo assim por perto, e ela lhe contou o que Koanji disse sobre usá-lo como referência para seu mangá. Isso o fez pensar e ele admitiu que gostaria de ver Senko em um traje de empregada mais tradicional. No entanto, ele ainda preferia sua vestimenta normal, pois parecia mais familiar. Isso fez o coração dela disparar, mas ele estragou tudo ao pedir para afofar a cauda dela como de costume. Enquanto isso, no reino dos deuses, Shiro os observava e não conseguia superar o quão fofo era o traje de empregada de Senko. Alguns dias depois que Kuroto e Senko terminaram de jantar, Kuroto tentou limpar a mesa, mas parou quando suas costas de repente tiveram uma cãibra. Quando a preocupada Senko perguntou por que suas costas rangiam como uma porta velha, ele explicou que as havia machucado ao levantar algumas coisas pesadas no escritório. Senko simpatizou com a dor dele, mas disse que ele poderia ter evitado isso se tivesse ido à academia 1 ou 2 vezes por semana. Ela então se ofereceu para fazer uma massagem com os pés, mas disse que seria sem o final feliz, o que o surpreendeu. Ele tentou descobrir por que ela não usaria as mãos, e ela explicou que era porque acreditava que ele e Mord tinham o mesmo tipo de fetiche. Kuroto jurou que não era verdade, fazendo-a lembrar como ele só se concentrava nas orelhas e na cauda dela. Então ela congelou ao perceber o quão errada estava. No final, ela concordou em usar as mãos e o fez deitar de bruços para que pudesse trabalhar bem em suas costas. Kuroto não pôde deixar de desfrutar da sensação de suas pequenas mãos em suas costas e até pediu para ela aumentar a pressão. Senko explicou que seria impossível em sua posição atual, então ele concordou em deixá-la pisar em suas costas para obter o efeito desejado que ele procurava. No momento em que seus pés delicados tocaram suas costas e ela começou a se mover, Kuroto percebeu que ela era quase tão leve quanto uma pena. Além disso, ele se viu desfrutando de seus movimentos tanto quanto desfrutava de suas mãos, e isso o levou ao paraíso. Quando Senko terminou, ela saiu de suas costas, e depois que ele a agradeceu por fazê-lo se sentir melhor, ela o provocou sobre os sons felizes que ele fez o tempo todo. Envergonhado, ele mudou o foco para ela, oferecendo-se para fazer uma massagem, o que ela aceitou feliz. Quando ele começou, notou como suas mãos cobriam completamente as costas dela e tentou não pressionar com muita força. Isso a fez fazer sons felizes, então ele ficou mais ousado e se moveu para seus mini bolinhos de arroz, fazendo-a cantar uma nota alta que rivalizava com a de uma cantora soprano. Um pouco depois, ele terminou, e enquanto Senko o agradecia por ajudar a liberar sua tensão, ele a provocou pelos sons que ela fez. Em retaliação, ela começou a fazer cócegas nele, fazendo-o uivar como um lobo em uma noite de lua cheia. Enquanto isso, no reino dos deuses, Shiro os observava através de sua tela e se perguntava se Kuroto sabia a verdade sobre Senko. Mais tarde naquela noite, Kuroto sonhou com uma versão mais jovem de si mesmo e Senko, comendo os lanches que ela fez. Quando ele finalmente acordou e encontrou a cauda de Senko em seu rosto, ele se perguntou por que o sonho havia parecido tão real. Nesse momento, Senko também acordou e expressou surpresa ao notar que ele já estava acordado. No entanto, ela não se deteve nisso, e disse que prepararia o café da manhã para que ele pudesse tomá-lo antes de sair para o trabalho um pouco depois. Enquanto ela se despedia dele na porta, prometendo ter sua refeição favorita pronta quando ele voltasse para casa, Quan Ji saiu de sua casa. A dupla a cumprimentou e Senko se ofereceu para ajudá-la a levar o lixo para fora. Mas no final elas fizeram isso juntas. Senko então se despediu de Kuroto novamente, e enquanto ele se afastava, Quan Ji comentou como ele parecia cansado na maior parte do tempo e disse que o trabalho devia ser exaustivo. Senko respondeu que em alguns dias ele parecia feliz e falou sobre o quão feliz ele estava quando ela pisou em suas costas. Isso chocou Quan Ji, mas Senko não percebeu, pois estava ocupada orando para que Kuroto continuasse se sentindo melhor. Horas depois, enquanto Kuroto trabalhava, seu colega de trabalho, Mitaka, correu até ele e o informou que os documentos em que ele estava trabalhando precisavam ser revisados. Segundo ele, a equipe encontrou problemas com o rascunho antigo e queria que tudo fosse refeito. Então ele implorou a Kuroto que o ajudasse. Kuroto concordou e começou a trabalhar imediatamente, mas ele só terminou tarde da noite e perdeu o último trem. Sem ter como voltar para casa, decidiu retornar ao escritório e passar a noite lá. Mas ele encontrou Shiro no caminho, e imediatamente ficou preocupado que alguém a visse. Então, ele jogou sua jaqueta sobre o corpo dela para esconder o rabo. Shiro então ofereceu-se para ajudá-lo a voltar para casa, usando seus poderes em troca de alguns tributos. Poucos momentos depois, Kuroto saiu de uma loja de conveniência com alguns itens e foi ao santuário onde Shiro esperava. Primeiro, ele lhe deu um corn dog, que ela comeu feliz, depois ofereceu-lhe um sorvete, mas ela comeu rápido demais e teve um congelamento cerebral.
Depois que ela se recuperou, disse a Kuroto que era hora de irem, e ele perguntou se voariam o caminho todo. Shiro respondeu que seria muito clichê, e então se aproximou de Tottori antes de estender a mão para criar um portal dentro dele. Assim que ela desapareceu pelo portal, Kuroto a perseguiu e ficou maravilhado com o que viu do outro lado. Ele perguntou onde estavam, e ela explicou que simplesmente criaram um atalho pelos portões, fazendo-o maravilhar-se com os poderes de uma deusa. No momento seguinte, ela perguntou se ele sabia por que Senko passara por todo aquele trabalho por ele, e ele respondeu que era porque ela sentia pena de sua existência miserável. Intrigada, ela perguntou se ele já ouvira falar de seu ancestral, e imediatamente ele se lembrou do sonho que tivera naquela manhã. Ele percebeu a quem ela se referia, e Shiro perguntou o que ele faria se Senko estivesse com ele apenas por ele se parecer com seu ancestral. Sua resposta foi uma espiral depressiva na qual ele admitiu que era indigno da atenção de Senko. No entanto, ele concordou que, se isso fizesse Senko feliz, ele não se importava. Ouvir Kuroto falar da felicidade de Senko fez Shiro recordar as vezes que os vira juntos, então ela mudou de assunto. Ela então disse a ele que, se tivesse dito algo estúpido ou egoísta, ela o teria deixado nas montanhas para pensar sobre sua vida. Kuroto não se surpreendeu com isso, pois sabia que ela não era do tipo que admitia emoções. Então, quando ela disse que o deixaria aos cuidados de Senko, ele disse que ela era uma pessoa gentil. Ele falou sobre como ela frequentemente vinha passar um tempo com ele e como ela se oferecera para mandá-lo para casa, sabendo que Senko ficaria triste se ele não estivesse em casa. Shiro não suportou ser chamada de molenga, então assim que chegaram ao portal de saída, ela o expulsou e o deixou sozinho. Pouco tempo depois, ele chegou em casa e Senko correu para recebê-lo. Ela disse que estava preocupada que ele não voltasse, então ele se desculpou e agarrou o rabo dela como sempre fazia. Depois que ele soltou, ela o cheirou e disse que ele cheirava como outra raposa antes de perguntar o que havia acontecido com sua jaqueta. Kuroto explicou que havia encontrado Shiro e a deixara usar a jaqueta, mas esqueceu de pegá-la de volta. Senko fingiu chorar para fazê-lo sentir culpa por passar um tempo sozinho com Shiro e disse que havia comido toda a comida sozinha porque não achava que ele voltaria. Kuroto expressou decepção por não ter tido a chance de aproveitar a refeição, mas ela riu e admitiu que estava apenas brincando com ele, o que o fez suspirar de alívio. Cerca de uma semana depois, Kuroto expressou sua alegria por finalmente ser verão e ele ter folga. Mas quando Senko perguntou quanto tempo durava seu feriado, ele tristemente a informou que era apenas por um dia. Isso os desanimou, pois Senko queria que eles saíssem e visitassem alguns lugares. Mas isso não poderia mais acontecer. Kuroto disse a ela para não se preocupar, pois eles poderiam simplesmente passar o dia em casa como de costume. Mas naquele momento, Shiro atravessou a parede e disse para se prepararem, pois ela tinha o dia perfeito planejado. Usando seus portais, ela os levou, incluindo Koande, a uma praia para passar o dia ao sol. Koande estava animada por estar lá, embora não se lembrasse de como chegaram, já que ela haviam movido enquanto ela dormia. Senko sussurrou para Shiro que ela tinha que ser mais cuidadosa perto de Koande, mas a raposa branca ignorou seus avisos, dizendo que ter mais pessoas por perto era mais divertido. Ela também disse que fizera isso para poder compartilhar a vista fantástica com eles e exibir seu corpo escultural em seu maiô. Koande então começou a tirar fotos dela, como se estivesse modelando a nova coleção de verão da Victoria's Secret. E quando ela tirou fotos suficientes, Shiro disse animadamente que era hora de se molharem. Ela se dirigiu a Koande como Yasuko, o que confundiu Senko e Kuroto. Então Koande explicou que Yasuko era seu pseudônimo. Depois disso, ambas as garotas entraram na água para brincar, enquanto Senko e Kuroto sentavam-se sob o guarda-chuva observando-as. Kuroto elogiou o quão próximas Koande e Shiro pareciam. Então Senko revelou que elas estavam passando muito tempo juntas recentemente. Ela então lhe ofereceu um pouco de melancia, e enquanto as desfrutavam, Kuroto disse a ela que estava feliz que Shiro os tivesse arrastado para fora de casa. Enquanto continuavam observando as garotas, Senko perguntou se Kuroto queria se juntar à diversão, e ele admitiu que não sabia como brincar na praia. Senko disse a ele que era o mesmo, e que a única vez que ela entrou no oceano foi quando teve que realizar sua purificação. Ela também disse que era a primeira vez que usava um maiô. Então Kuroto a elogiou, dizendo que ela o vestiu perfeitamente. Nesse momento, ele foi atingido no rosto por uma bola de praia e Shiro chamou Senko para vir brincar com eles. Senko perguntou a Kuroto se ele queria se juntar à diversão, e quando ele concordou, eles montaram uma quadra de vôlei improvisada. No início, o jogo começou amigável, mas logo as coisas esquentaram, e as garotas raposa provaram que poderiam representar a equipe nacional nas Olimpíadas. Em um momento, Koande foi atingida no rosto com a bola, fazendo Shiro rir e provocá-la por ser desajeitada. No entanto, da próxima vez, Shiro levou um rosto cheio de areia após não conseguir acertar a bola que Senko sacou. Depois disso, o jogo continuou sem problemas até a hora do desempate, e Senko decidiu dar tudo de si. Depois que Koande sacou a bola, Kuroto a passou para Senko, que se preparou como se fosse gritar "Vem! Vem!", apenas para acabar sentindo uma dor súbita nas costas e caindo no chão. Quando ela voltou para o guarda-sol com Kuroto, ele simpatizou com ela porque conhecia a dor de envelhecer.
Enquanto isso, Quandi completou a escultura de areia de Lidaleoko, e Shiro tentou levar o crédito, embora tudo o que ela fizesse fosse ficar parada e observar. Nesse momento, Senko chamou as garotas sugerindo que pegassem algo para comer, e Shiro disse que queria um churrasco. Quandi concordou que era um requisito para estar na praia, mas Kuroto apontou que eles não tinham o equipamento adequado. Antes que ele pudesse concluir sua declaração, Quandi tirou uma churrasqueira de sua bolsa e explicou que a comprou online enquanto tentava escapar da realidade que era seu mangá. Naquela noite ela estava tão estressada e disse que desejava estar em uma praia. Shiro, que estava lá na hora, prometeu levá-la a uma praia secreta que conhecia e então a convenceu a comprar um monte de coisas, principalmente para ela. Depois que Quandi terminou seu resumo, ela revelou que não havia embalado ingredientes para cozinhar, então Shiro sugeriu que fossem pescar. Depois que ambas as garotas saíram para pescar, Senko e Kuroto montaram a churrasqueira. Então Kuroto saiu para procurar qualquer outra coisa que pudessem usar. Pouco tempo depois, ele se deparou com uma barraca de lanches, que parecia vazia até que Sora apareceu de repente no balcão. Kuroto pediu desculpas por intrometer-se, e ela prometeu fingir que não o havia visto. Ela então chamou sua atenção para uma mesa que tinha travessas de comida e disse que as estava dando a ele como um presente. Antes que ele pudesse questionar o porquê, a raposa desapareceu, deixando-o mais confuso do que quando ela apareceu pela primeira vez. Ele tentou procurá-la pela barraca, mas não a encontrou em lugar nenhum e decidiu desistir. Ele levou a comida de volta para Senko e contou a ela sobre Sora, pensando que ela era outra frequentadora da praia. Mas Senko disse a ele que a praia ficava entre o reino dos deuses e a terra, então humanos não poderiam estar lá. Isso o deixou um pouco assustado, então ela o provocou sobre encontrar um fantasma, e riu de sua reação. Logo, Quandi e Shiro retornaram com apenas um punhado de algas marinhas porque eram péssimas pescadoras. E quando viram a comida, ficaram felizes. Senko disse a elas para se animarem e então começou a grelhar a comida que Kuroto pegou de Sora. Shiro e Koandi jogaram um jogo de pegar comida, e Shiro foi quem venceu. Mas ela se arrependeu de sua vitória quando o calor da lagosta gigante que ela pegou quase a queimou. Depois que ela se recuperou, eles começaram a discutir sobre quem comeria o quê, e Senko notou que Kuroto estava apenas observando-o. Ela o chamou, dizendo que era melhor ele se levantar e pegar algo antes que as duas glutonas comessem tudo. Kuroto não respondeu nem tentou se levantar, apenas observou as garotas discutirem com um sorriso satisfeito no rosto. Quando a noite chegou, eles brincaram com fogos de artifício, e Kuroto admitiu a Senko que não queria que a noite terminasse, porque isso significava que ele teria que voltar ao trabalho em breve. Senko o consolou, dizendo que era normal que os momentos divertidos chegassem ao fim, mas ele não precisava se apegar a esse fato porque isso atrapalharia sua felicidade. Ela então iluminou o lugar com seu fogo de raposa e sugeriu que pensassem no início de um novo dia cheio de diversão. Ela falou sobre acender mais fogos de artifício juntos e até tentar um festival, e isso fez Kuroto sorrir. Assim que ele disse que poderiam visitar a praia novamente no próximo ano, Quandi notou as luzes e ficou fascinada com elas. Sem que soubessem, Sora estava no topo de um penhasco próximo observando-os, e ela repetiu o que Senko disse sobre as coisas chegarem ao fim antes de desaparecer. Dias depois, enquanto Kuroto se preparava para o trabalho, ele foi sugado pelo programa de culinária que estava sendo exibido na televisão. O programa apresentava um prato de queijo chamado gratinado, e sua boca salivava só de pensar em como seria bom o sabor. Quando Senko veio lembrá-lo de que estava atrasado, ela o encontrou ainda babando pela comida e se juntou a ele para assistir ao programa. De repente, ele saiu de seu torpor induzido pelo desejo e percebeu que estava atrasado, então saiu correndo depois de se despedir de Senko. Assim que ele se foi, a velha raposa assistiu ao programa um pouco mais antes de ir ao apartamento de Quandi para perguntar se ela sabia como fazer o prato. Quandi confirmou que sim, surpreendendo Shiro, que estava sentada lá assistindo televisão. Ela perguntou por que Quandi nunca havia cozinhado para ela, e a garota respondeu que era muito trabalhoso. Ela então disse que era uma surpresa que a poderosa Senko não soubesse fazer gratinado, e Senko disse que era porque ela era mais versada na culinária japonesa, não nas estrangeiras. Sendo a puxa-saco que era, Shiro elogiou Senko, dizendo que ela era a melhor cozinheira de todo o universo do anime, mas Senko disse a ela para parar de exagerar. No momento seguinte, Quandi largou a caneta e sugeriu que fizessem gratinado juntas, o que surpreendeu Senko. Ela apontou que Quandi ainda tinha trabalho a fazer, mas a garota disse que estava tudo bem, explicando que havia chegado a um impasse e precisava de uma pausa. Shiro também disse que se juntaria a elas, deixando Senko animada e emocionada porque a raposa branca era notoriamente preguiçosa. Pouco tempo depois, Quandi preparou todos os ingredientes de que precisavam para fazer o prato, e a curiosa Shiro decidiu provar o macarrão cru. Claro, ela não gostou, e quando começou a reclamar, Quandi disse a ela que era culpa dela por não esperar que cozinhasse. Ela então colocou uma panela no fogão e Shiro acendeu um fogo embaixo dela com seu fogo de raposa, fazendo Senko surtar que haviam sido expostas. No entanto, o cérebro de processamento lento de Quandi a convenceu de que Shiro estava apenas fingindo. Mesmo quando ela acidentalmente aumentou a intensidade do fogo, Quandi ainda não suspeitou de nada, fazendo Senko se perguntar o quão tola a garota era. Quando a água ferveu, Quandi as instruiu a despejar o macarrão nela.
Enquanto aquilo cozinhava, ela as ensinou a preparar os ingredientes. Depois disso, derreteram um pouco de manteiga em uma panela e adicionaram farinha e leite, que Senko misturou. Koandi ficou impressionada observando seu trabalho porque ela era uma aprendiz rápida e se perguntou se ainda seria necessária dali em diante. Logo era hora de adicionar os outros ingredientes, mas Shiro quase estragou tudo ao tentar adicionar açúcar à mistura, porque acreditava que a deixaria mais doce. Depois de convencê-la de que não era necessário, transferiram a mistura para um prato e adicionaram um pouco de queijo antes de colocá-lo no forno. Senko não estava familiarizada com fornos, então achou fascinante quando Koandi explicou como funcionavam. Pouco depois, o gratinado estava pronto. Então Koandi o tirou do forno e Shiro fez questão de dar a primeira mordida. Senko e Koandi também seguiram o exemplo. E depois de alguns minutos desfrutando da delícia de queijo, Koandi elogiou Senko por aperfeiçoar o prato em sua primeira tentativa. Ela disse que Kuroto definitivamente adoraria o prato e Senko prometeu cozinhá-lo para ele. Mais tarde, enquanto Senko lavava a louça, Koandi agradeceu por limpar, mas Senko disse que era ela quem precisava agradecer por ensiná-la. Ela também disse que gostava de cozinhar com ela e Shiro, e perguntou se ela cozinharia com ela novamente em outra ocasião, ao que Koandi disse sim. Shiro se manifestou do quarto dizendo que também se juntaria a elas, mas Senko disse que seu único dever seria comer as refeições que preparassem. Naquela noite, Senko fez gratinado para o jantar e Kuroto adorou tanto que não poupou elogios, o que a deixou feliz. Mais tarde naquela semana, quando Kuroto voltou para casa, ele reclamou de como o tempo havia ficado quente. Senko disse que se sentia mal por ele ter que usar uma jaqueta no calor sufocante, e ele disse a ela que não podia fazer nada a respeito, já que era um trabalhador corporativo. Como ele estava tocando o cabelo enquanto falava, ela notou que seu cabelo precisava de um corte e se ofereceu para cortá-lo para ele. Kuroto estava cético quanto às suas habilidades de corte de cabelo, porque não queria acabar parecendo um samurai do período Edo. Senko garantiu a ele que suas habilidades eram de primeira, explicando que ela estava pesquisando há um tempo porque queria cortar o cabelo dele. Isso acalmou a mente de Kuroto, então ele concordou, mas começou a se arrepender quando ela cortou um grande pedaço de seu cabelo, e então passou a dar-lhe penteados bizarros. Eventualmente, ela ficou séria e começou a fazer a coisa certa, fazendo-o sentir-se relaxado e recordando sua infância, quando sua mãe costumava cortar seu cabelo. Ele logo adormeceu, então Senko teve que acordá-lo quando terminou com seu cabelo, e Kuroto ficou impressionado com o que viu no espelho. Ele então disse que ia lavá-lo, mas Senko disse para ele não se preocupar, pois ela pretendia ver seu trabalho até o fim. Ela o fez apoiar a cabeça na banheira. E enquanto ela verificava a temperatura da água, Kuroto ficou envergonhado e surtou. Ele disse a ela que podia lavar o cabelo sozinho, mas Senko não mudou de ideia. Em vez disso, ela cobriu o rosto dele com o rabo para que ele não se sentisse tão envergonhado enquanto ela lavava o cabelo. E para sua surpresa, ele se viu relaxando. Ele sentiu que ela não estava apenas lavando o cabelo, e ele estava certo porque toda a escuridão que ele havia acumulado naquele dia finalmente se desfez enquanto ela terminava o que estava fazendo. Mais tarde, enquanto se sentavam para tomar chá, Kuroto agradeceu por fazê-lo parecer apresentável. Mesmo que isso não mudasse o fato de que ele era feio, Senko disse que era um prazer, mas admitiu que havia copiado principalmente o que vira nas revistas, fazendo-o perceber que poderia ter acabado com mais do que um corte de cabelo ruim. Quando ele começou a questioná-la, ela disse que era a primeira vez que fazia um corte de cabelo moderno, então estava um pouco nervosa. No entanto, ela garantiu que recolocou o grande pedaço de cabelo que cortou com sua magia, e tudo estava certo com o mundo novamente. O único problema era que só ficaria por 2 ou 3 dias. E quando Kuroto ouviu isso, ele entrou em pânico, temendo que acordasse uma manhã com uma careca. Senko riu de sua reação e disse a ele que estava apenas brincando. Então ele relaxou e disse a ela que não tinha permissão para cortar o cabelo dele novamente. Ela não gostou de ouvir isso e estava prestes a chorar quando ele riu e disse a ela que estava brincando. Ela então o agradeceu, dizendo que havia aprendido a fazer muitas coisas novas e divertidas graças a ele, e ele disse a ela para não mencionar. Semanas depois, quando Senko acordou e abriu as cortinas, ela ficou animada, pois estava nevando, e ficou olhando para a neve por mais alguns minutos. Ela notou que a neve era mais do que o normal para aquela região, mas permaneceu animada com tudo aquilo. Nesse momento, ela notou que Kuroto estava se preparando para o trabalho e ficou horrorizada. Ela apontou que era um dia de neve, o que, segundo ela, significava que ele deveria ficar em casa. Mas Kuroto disse que não era bem assim. Preocupada, ela perguntou se os trens sequer funcionariam, e ele disse que havia a possibilidade de pararem. Então ele queria sair cedo para pegar os que ainda estavam funcionando. Ainda não estava bem com ele se aventurando naquele tempo. Senko seguiu Kuroto para fora e se agarrou a ele enquanto tentava convencê-lo a ficar em casa. Mas Kuroto tinha uma contramedida para tudo o que ela dizia. Enquanto ela tentava convencê-lo a voltar para dentro porque ela poderia pegar um resfriado, ele recebeu um e-mail informando que não precisava ir ao escritório. Quando ele contou a Senko, ela ficou aliviada e disse que o escritório deveria ter enviado o memorando há muito tempo. No entanto, ela estava feliz que ele não precisava sair e o arrastou para baixo para brincar na neve com ela. Enquanto caminhavam pelo bairro, Kuroto admirou como a neve complementava seu rabo e orelhas. E como ninguém estava lá fora, a preocupação que ele sentia de serem vistos se desfez. Notando sua expressão, Senko perguntou se ele finalmente decidira se soltar e se divertir, mas ele respondeu que estava apenas aproveitando para admirar a beleza dela.
Imediatamente a raposa ficou vermelha no rosto e vapor começou a subir dele, pois o elogio indireto a pegou de surpresa. Kuroto presumiu que ela estava agindo assim porque ele não concordaria em brincar com ela e disse a si mesmo que era muito velho para ficar brincando na neve. Nesse momento, uma bola de neve o atingiu no rosto, e Senko disse a ele que sabia que ele estava pensando em sua idade. Ela o lembrou que tinha mais de 800 anos, mas ainda estava preparada para brincar como se tivesse 6, então ele não tinha desculpa para não se juntar a ela. Esse foi todo o encorajamento de que ele precisava para começar uma guerra de bolas de neve, mas ele foi atingido quase imediatamente e decidiu deitar na neve. Ele pediu a Senko para fazer o mesmo, então ela pulou de cabeça em um monte de neve, fazendo-o rir e provocá-la. Depois que ela reapareceu e deitou ao lado dele, eles riram bastante e conversaram um pouco. Minutos depois, Senko e Kuroto voltaram para o apartamento. E enquanto Kuroto começava a tirar suas roupas, Senko disse a ele que prepararia um banho para ele. No entanto, antes que ela pudesse sair, ele de repente perguntou se poderia usar o rabo dela como uma almofada de aquecimento para suas mãos congeladas. Senko não se surpreendeu com seu pedido, mas o provocou sobre ser um viciado em fofura antes de se ajoelhar para permitir que ele fizesse o que queria. No momento em que ele tocou o rabo dela, ela soltou um guincho surpreso, porque as mãos dele estavam frias, mas Kuroto não pareceu notar enquanto desfrutava de seu momento de êxtase. Pouco tempo depois, Senko começou a espirrar e revogou seus direitos de tocar o rabo por um futuro próximo. No entanto, isso não durou muito porque depois do banho, ele se juntou a ela sob o kotatsu e se aconchegou com o rabo dela como um bebê. E Senko permitiu. Depois de alguns minutos, ela saiu de debaixo do kotatsu dizendo que precisava fazer o jantar e prometeu deixá-lo acariciar o rabo dela mais tarde. Mas a criança mimada começou a fazer birra. Nesse instante, ouviram uma voz dizer a Senko para deixá-lo fazer o que quisesse, e Kuroto concordou antes de perceber que havia alguém na sala com eles. Quando ele se virou na direção da voz, foi atingido pelo par de travesseiros mais macios que já vira, pois Sora estava sentada bem ao lado dele. Ele rapidamente se afastou e pediu desculpas por tocar nos tesouros dela sem permissão, mas Sora não pareceu se importar. Quando finalmente conseguiu vê-la bem, percebeu que era a mulher que conhecera na praia, e a agradeceu pela travessa de comida que lhes dera. Senko também se juntou a ele para agradecer a Sora, e a raposa mais velha revelou que havia punido Shiro por levá-los à praia sem a permissão dela. Ela então se apresentou formalmente a Kuroto, dizendo-lhe que era a chefe de Senko, o que o ajudou a entender por que a aura que ela emanava era tão autoritária. No entanto, quando ela se levantou e ele viu que ela era baixinha, o medo que sentiu inicialmente transformou-se em choque. Ainda assim, isso não impediu seus olhos travessos de percorrerem o corpo dela. Então Sora o provocou e perguntou se ele queria dar uma olhada mais de perto. Ela se aproximou dele de forma sedutora, levando Senko a pedir educadamente que ela tirasse as patas dele. Sora respondeu que estava simplesmente fazendo o que Senko não faria, já que ela se recusara a se entregar. E Senko entrou em pânico, tentando explicar que sua missão ali não era realizar aeróbica de cama. Ignorando seus murmúrios incoerentes, Sora empurrou Kuroto para a cama e disse a ele que ela pessoalmente lhe daria uma prévia de como era o paraíso. Ela o encorajou a não se conter e a ceder aos seus desejos mais profundos. Mas para sua surpresa, o excêntrico culto disse que tudo o que queria era brincar com a cauda fofa dela. Antes que ele pudesse pegá-las, Senko colocou sua própria cauda no rosto dele e o abraçou forte enquanto dizia a Sora que ele estava ali para ser cuidado. Sora achou a demonstração possessiva dela cativante, então os provocou por serem um par estranho e disse que seguiria o exemplo dela antes que sua cauda fosse atacada. Na porta, ela disse a Kuroto que seu rosto sempre parecia cansado e o aconselhou a se cuidar para que algo ruim não acontecesse. A última coisa que ela disse foi que seria imprudente deixar Senko triste, e isso deixou mais perguntas na mente de Kuroto do que antes. Depois que ela desapareceu, Senko começou a preparar o jantar, mas parou para repreender Kuroto por desejar descaradamente o toque de outras caudas quando ela estava ao lado dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Kuroto pediu desculpas por sua insensibilidade, mas a provocou sobre estar com ciúmes. Mas Senko argumentou que não estava com ciúmes. Ela disse que se ele tivesse tocado na cauda de Sora, ele já seria história, e que ela só o estava protegendo como uma mãe preocupada. Após seu desabafo, ela voltou a cozinhar e quando a refeição ficou pronta, Kuroto viu que ela não havia colocado nenhum esforço nela. Isso o fez lembrar do aviso de Sora sobre não deixar Senko zangada e ele se perguntou se aquilo era uma prévia de sua raiva. Não tendo escolha, ele decidiu comer a comida, mesmo não gostando, e Senko lhe disse que ele tinha que terminar. Enquanto isso, eles estavam sendo observados do reino dos deuses por Shiro e Sora. E quando Shiro comentou que Kuroto era um idiota sem noção, Sora respondeu misteriosamente que esperava que as coisas não fossem além disso. Mais tarde naquela semana, Senko terminou de limpar o apartamento usando o aspirador de pó do qual ela não tinha mais medo. Depois de guardá-lo e agradecê-lo, ela abriu sua bagagem para ver o que faria para o jantar e encontrou uma estampa de flores antiga. Isso a fez recordar a época em que o pequeno Kuroto havia se separado de sua avó e ela o ajudou a voltar para ela. Kuroto não tinha certeza de quem o ajudara, mas tinha certeza de que era uma divindade raposa. Então ele deixou a flor de cerejeira de ameixa que segurava como oferenda perto da estátua de Inari. Senko a pegou depois que ele e sua avó partiram e ficou feliz com a oferenda. De volta ao presente, ela de repente sentiu que algo estava errado e estava certa, porque Kuroto estava sendo repreendido por seu chefe.
Esperando fazê-lo se sentir melhor, ela esperou para cumprimentá-lo na porta quando ele voltou para casa como uma anfitriã, e ele ficou surpreso que ela tivesse arrumado o lugar para parecer um restaurante. Dentro do quarto, ela havia cuidadosamente arranjado seus pratos especiais de bife e montado o jantar dele como fariam em um restaurante chique. Kuroto ficou animado com isso, e os dois se sentaram para desfrutar do jantar e de um pouco de vinho. Ele comentou como o vinho combinava bem com a refeição, e quando ele terminou de comer, ela continuou a oferecer-lhe vinho, o que ele não recusou. Olhando para a garrafa, ele viu que ela havia nomeado o vinho de flor de cerejeira da raposa, e ela disse que era porque a estação das cerejeiras estava chegando. Ela então sugeriu que eles fossem ver as cerejeiras em flor assim que elas desabrochassem, e Kuroto concordou. Um pouco mais tarde, Kuroto estava bêbado como um gambá, então ele tagarelou sobre tudo e qualquer coisa que conseguia pensar. Senko sugeriu que ele bebesse um pouco de água para recuperar a estabilidade, mas ele acidentalmente derrubou o copo enquanto tentava pegá-lo. Senko imediatamente foi limpar a bagunça, então ele pediu desculpas e tentou dar a ela seu cartão de visitas, dizendo que a reembolsaria pelos danos. A garota raposa apontou que eles estavam em casa e não em um restaurante de verdade, fazendo-o perceber seu erro e começar a se sentir um tolo. Depois de lamentar o fato de que Sakura seria considerada mais útil em comparação a ele de repente mudou de assunto para o que aconteceu no trabalho. Ele teve um desentendimento com um cliente difícil, e quando ele foi falar com seu chefe sobre isso, o chefe gritou com ele e disse para ele lidar com a situação de acordo com o que o cliente queria, sem se importar que eles eram os errados. Ele então continuou a lamentar e a falar sobre sua situação infeliz, e continuou a se menosprezar a cada oportunidade que tinha. Senko simpatizou com ele, mas disse para ele não se menosprezar, pois ela estava disposta a ouvi-lo falar sobre seus sentimentos. Ela o encorajou a não reter nada e a desabafar sem medo de ser julgado, porque ela era a última pessoa que faria isso com ele. Ouvi-la dizer essas coisas deixou Kuroto emocionado. E quando ele não conseguiu mais lidar com o sentimento intenso, permitiu que suas lágrimas fluíssem livremente. Senko simplesmente o abraçou e permitiu que ele liberasse suas emoções reprimidas da única maneira que ele sabia. Quando ele finalmente terminou, estava tão cansado que desmaiou em sua cauda e começou a babar nela. Senko então notou que a escuridão continuava a crescer em vez de diminuir, deixando-a ainda mais preocupada com ele. Como de costume, Sora e Shiro os observavam do reino dos deuses e uma Shiro bêbada reclamou de como sentia falta de comer a comida de Senko. Sora lembrou que ela ainda podia comer sempre que ia à Terra, mas Shiro argumentou que não era o mesmo que comer lá. Isso levou Sora a dizer-lhe para não se preocupar, porque seu desejo seria concedido mais cedo do que ela esperava. Dias depois, enquanto Kuroto estava no trabalho, Mitaka veio perguntar se ele realmente ia tirar licença. Antes que Kuroto pudesse responder, aquele gordo meio careca que eles chamavam de chefe, saiu de seu escritório para gritar com eles. Horas depois, o cansado Kuroto chegou em casa e Senko expressou sua alegria por ele, finalmente conseguindo um tempo de folga. Ela disse que estava ansiosa para passar um tempo com ele, então ele sugeriu que fizessem uma viagem. Ela então começou a preparar o jantar. Então eles discutiram para onde queriam ir em sua viagem e acabaram fazendo planos para ir ver as cerejeiras em flor. Na manhã seguinte, Kuroto foi acordado pelo som de seu telefone tocando. E quando ele atendeu, sua mãe o informou que seu pai havia sido levado às pressas para o hospital. Depois que ela desligou, ele se lembrou do aviso de Sora sobre algo ruim acontecendo e se perguntou se era a isso que ela estava se referindo. Seus pensamentos foram interrompidos por Senko, que lhe disse para ir para casa ver seu pai e garantir que ele não estava em perigo real. Kuroto estava um pouco hesitante, pois não queria quebrar sua promessa de ir ver as cerejeiras em flor com ela. Mas Senko assegurou de que ela não se importava. Ela disse que eles poderiam ir em outra ocasião, pois seu pai era mais prioridade no momento, então ele concordou em ir. Um pouco mais tarde, ele estava vestido e pronto para partir, mas não pôde deixar de se preocupar com o bem-estar de Senko, já que não estaria com ela. Senko teve que tranquilizá-lo de que ela ficaria bem, mas ele não achou e deu a ela seu telefone para usar para contatá-lo em caso de emergência. Ela perguntou o que ele usava, então ele pegou seu telefone de trabalho e o usou para ligar para o telefone que ele havia dado a ela. Ele mostrou a ela como atender chamadas, mas quando tentou mostrar como fazer uma ligação, ela o mandou embora. Kuroto então passou as próximas horas viajando para sua cidade natal, e quando chegou ao hospital, sua mãe ficou surpresa ao vê-lo. Eles foram para casa juntos, e ela explicou que o caso de seu pai não era grave, pois ele havia apenas quebrado um osso porque havia caído enquanto estava bêbado. De volta à cidade, Senko arrumou suas coisas para partir, mas não levou o telefone de Kuroto consigo, bem quando estava prestes a sair. Kodia a encontrou na porta para devolver a marmita que ela havia lhe dado antes. Percebendo sua bagagem, ela perguntou se Senko estava indo para algum lugar e Senko disse a ela que tinha que sair por um tempo. Enquanto isso, Kuroto estava prestes a sair quando o gato da família veio encontrá-lo. Então ele o levou consigo para visitar o túmulo de sua avó. Depois de prestar seus respeitos, ele notou uma cerejeira de ameixa e de repente teve uma recordação daquele dia em que havia se perdido. Quando lhe ocorreu que sua salvadora havia sido Senko, ele fez a conexão com seu ancestral e percebeu que ela o estava observando há anos. Imediatamente ele pegou seu telefone para ligar para ela, mas não obteve resposta, o que o deixou um pouco preocupado. Nesse instante ele recebeu uma ligação de Itaka, que queria saber quando ele voltaria de sua licença. Ele disse que as coisas no escritório estavam saindo do controle e que precisavam de Kuroto para ajudá-los.
Em vez de mandá-lo passear, Kuroto concordou em retornar à cidade no dia seguinte e ir trabalhar no dia seguinte. Mitaka ficou extremamente feliz em ouvir isso e chamou Kuroto de salvador antes de desligar o telefone. Na manhã seguinte, ele arrumou sua mala e se preparou para voltar para a cidade, mas decidiu ligar para Senko antes de partir. Mais uma vez não houve resposta, então ele se consolou, dizendo que era porque ela não estava acostumada a lidar com telefones. Sua mãe o ouviu dizer o nome de Senko, então ela perguntou se Senko era sua namorada, e ele admitiu timidamente que não sabia o que eles eram antes de sair. Ele chegou à cidade algumas horas depois, e enquanto caminhava para casa, ele se perguntou qual seria a reação de Senko ao vê-lo entrar inesperadamente. No entanto, ele ficou muito desapontado quando entrou em seu apartamento e o encontrou vazio. Ele viu o telefone onde ela o havia deixado e depois de verificá-lo, ele soube que ela nunca havia visto nenhuma de suas chamadas. Decidindo não se preocupar muito com isso, ele foi colocar o tofu na geladeira e notou a marmita que Koan-ji havia devolvido a Senko. Imediatamente ele foi perguntar se Senko estava com ela ou se ela a tinha visto. Ela lhe disse que havia visto Senko acenar com um pano embrulhado e um guarda-chuva. Ela recapitulou com precisão a conversa que teve com Senko sobre para onde ela estava indo, e então acrescentou que Shiro também não apareceu. No entanto, ela tinha certeza de que apareceria em breve porque a Raposa Branca estava animada para assistir a uma final de Yoko Letal. Enquanto isso, Shiro estava ocupada se empanturrando com a comida que Senko preparou enquanto Senko embalava uma marmita e um pouco de bife. Quando ela terminou, disse a Shiro que estava saindo, mas que havia algo que ela tinha que discutir com Sora primeiro. A mais velha já sabia que ela queria discutir a escuridão de Kuroto. Então ela abriu uma tela e mostrou a eles antes de dar sua opinião. Ela disse que, como era claro que Senko não conseguia se livrar da escuridão de Kuroto não importa o que fizesse, Senko não precisava retornar à Terra. Shiro achou o que ela estava dizendo absurdo e começou a reclamar por ter perdido a final de Yoko Letal. Mas um trovão repentino a calou. Ao mesmo tempo, um Kuroto preocupado estava em casa, e quando ele se lembrou que a final de Yoko Letal estava prestes a ir ao ar, ele ligou a televisão. Koan-ji também estava assistindo em casa, mas não pôde deixar de se preocupar que Shiro não havia aparecido como prometera. No episódio, Yoko Letal lutou novamente contra sua arqui-inimiga, mas a luta delas foi interrompida pela chegada de um cometa. Sendo a heroína que era, Yoko Letal foi interceptar o cometa e se sacrificou para impedir que ele caísse na Terra. Ao ver isso, sua inimiga começou a chorar, dizendo que ainda não estava pronta para se despedir dela. A menção da palavra adeus. Kuroto se lembrou do aviso de Sora e de repente ficou preocupado porque pensou que os últimos dias que Senko passou com ele eram a maneira dela de se despedir. Imediatamente ele saiu correndo de casa para ir ao santuário mais próximo e chamou Senko, perguntando se eles realmente nunca mais se veriam. Naquela época, Senko ainda estava envolvida no confronto com Sora, que lhe disse que entendia sua necessidade de retribuir a gentileza que o ancestral de Kuroto lhe mostrou ao ajudá-la quando estava ferida. No entanto, com o rumo que as coisas estavam tomando, a história estava fadada a se repetir, e ela queria saber se Senko estava disposta a sofrer esse destino novamente. O que havia acontecido era que o ancestral de Kuroto havia morrido, porque a escuridão se tornou demais para ele suportar. Senko havia culpado a si mesma pela morte dele, e foi por isso que ela se apegou a Kuroto como um chiclete, esperando evitar uma repetição. Sora disse a ela para desistir e deixar ir, mas Senko respondeu que não era a Elsa, então não podia atender ao seu pedido. Ela concordou que estava fazendo tudo por razões egoístas e que as coisas poderiam acabar da mesma forma, mas ela queria continuar ajudando Kuroto de todas as maneiras que sabia. Vendo sua determinação, Sora perguntou o que ela faria se ela se recusasse a permitir que ela continuasse com sua busca para salvar Kuroto. Senko pensou em todas as vezes que havia passado com Kuroto e disse corajosamente a Sora que isso ainda não a impediria de cuidar dele. Isso deixou Sora sem palavras, mas Shiro sentiu orgulho dela. Então Senko sorriu para ela. Mais tarde, Kuroto vagou por um parque e, quando viu as cerejeiras em flor, questionou se algum dia conseguiria cumprir sua promessa a Senko. Nesse instante, a raposa que estivera em sua mente o dia todo de repente apareceu diante dele. E quando ela o viu, ficou surpresa. Enquanto se preocupava com a aparência dele, ela disse que não sabia que ele já havia retornado e explicou que havia ido para casa buscar alguns suprimentos para eles. Ela também disse que estava no parque porque queria explorar a área para saber se eles viriam ali para ver as cerejeiras em flor. Ela então perguntou se ele queria explorar o parque juntos, já que eles já estavam lá, e ele concordou. Enquanto caminhavam, Sora e Shiro os observavam, e Sora revelou que havia dito todas aquelas coisas para testar a determinação de Senko. Ela sempre esteve torcendo por eles e estava animada para ver o que o futuro lhes reservava. No parque, Senko e Kuroto encontraram um local debaixo das árvores para estender uma toalha de piquenique, e Senko serviu-lhe o saquê que ela trouxe. Kuroto estava um pouco preocupado que eles fossem vistos, mas ela lhe disse para não se estressar, explicando que havia colocado uma barreira mágica para mascarar sua aparência daqueles que não a conheciam. Ela então trouxe a comida que preparou, e depois que eles comeram e beberam por um tempo, Kuroto notou que ela estava bêbada. Ela não pareceu se importar e disse a ele que ele não tinha permissão para rejeitar seus mimos dali em diante, e ele concordou. Ela o puxou para baixo para descansar em seu colo, e enquanto ele a olhava, de repente se lembrou daquele dia em que ela o ajudou. Então ele rapidamente se sentou. Ele a agradeceu por sempre cuidar dele, mas ela o lembrou que era algo que ela não
se importava em fazer. Ela o puxou para baixo novamente, e depois de dizer a ele para relaxar, ela adormeceu. Kuroto tentou acordá-la para que pudessem ir para casa, mas quando ela não se mexeu, ele decidiu se juntar a ela. Ele não estava dormindo há muito tempo quando Koanji e Shiro apareceram e decidiram invadir o encontro não oficial deles. As garotas comeram a comida e assistiram à pequena Yoko, e acabaram chorando no final quando Yoko voltou viva. Enquanto Kuroto e Senko as observavam, eles concordaram que ficariam juntos, não importa o que acontecesse. Você acha que Kuroto algum dia decidiria bater palmas para Sora? Ou ele preferiria ficar com a pequena Senko e continuar sendo um amante humilde? Se você gostou deste vídeo, comente melões. Além disso, confira este próximo vídeo bem aqui. Até a próxima!